Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando a palavra do Senhor, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito dessa lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Coloque aí seu nome, cidade onde você mora e coloque aí Revista Betel. Eu envio para você toda semana esse material, tudo gratuitamente. Só te pedimos um favor, dê aí um like, um gostei e se inscreva em nosso canal. Isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outros. Mas faça isso agora, senão você depois vai esquecer. Então dê aí um like e se inscreva em nosso canal. Nós estamos estudando neste trimestre das revistas da editora Betel Adultos com o tema Personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Neste trimestre nós temos aí como comentarista da editora Betel o pastor Valdir Alves de Oliveira. Já estudamos na lição 1, Jetro, conselhos sábios aliviam fardos. Na lição 2, Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Lição 3, Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. Lição 4, Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Lição 5, Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. Na lição 6, Ana, a força de quem ora gera milagres. Na lição 7, Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado. Na lição 8, Abigail, sabedoria que desarma conflitos. E hoje vamos estudar aí na lição 9, Lázaro, amigo de Jesus, testemunha da vida. Então vamos falar aí do último milagre registrado, na Bíblia que Jesus realizou. Foi a ressurreição de Lázaro. Uma ressurreição que nem mesmo anjos os judeus acreditavam que poderiam fazer. Porque para os judeus, até o terceiro dia ainda poderia haver uma intervenção de um anjo, algum milagre, alguma coisa, ainda poderia acontecer. Muito difícil, mas poderia. Agora, 4 dias de morto, como Lázaro estava, então para eles era uma coisa impossível. Então tinha que ser uma intervenção direta de Deus. E isso é exatamente o que estava acontecendo. Jesus, Deus mesmo, estava ali entre eles. Eles deveriam ter percebido por esse milagre, deveriam ter crido imediatamente, porque para eles só havia essa possibilidade aí, que era uma coisa assim até absurda para eles, até de Deus fazer. E isso provaria realmente que é uma ação direta de Deus. Então, eles não tinham mais desculpas nenhuma para poder dizer que não reconheceu Jesus como Deus. Nesta lição vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1, Lázaro, o amigo de Jesus. Subtópico 1, a história de Lázaro. Subtópico 2, a melhor parte. Subtópico 3, o perigo do excesso de atividades. Tópico 2, quem crer verá a glória de Deus. Subtópico 1, presença do Senhor. Subtópico 2, Jesus chorou. Subtópico 3, Jesus manda remover a pedra. Tópico 3, Jesus traz Lázaro de volta à vida. Subtópico 1, Jesus é a ressurreição e a vida. Subtópico 2, Lázaro, venha para fora. Subtópico 3, o privilégio de ser amigo de Jesus. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais esta preciosa lição. Vamos ver aí o texto áureo que está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11, que diz assim: Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então Jesus aqui está revelando aos seus discípulos, que eu estava acompanhando, que Lázaro já estava morto. Veja que quando as irmãs de Lázaro mandam avisar Jesus que Lázaro estava à beira da morte, aquele emissário, aquele homem foi até Jesus, mas ele levou aí um dia para chegar lá, cerca de 32 quilômetros a distância ali onde Jesus estava. E quando ele sai, e aí acontece que Lázaro morre. Então ele leva um dia para chegar lá. Lázaro já havia morrido. Aí Jesus vai passar lá ainda 2 dias e
depois, no outro dia, Jesus leva um dia para chegar até Betânia. Então veja só, 4 dias de morto. Mas quando os discípulos então estão conversando com Jesus, Jesus disse, não, Lázaro morreu. Esse dorme, ele significa isso. Mas Jesus disse, vou despertá-lo, ou seja, vou ressuscitá-lo. Jesus já havia declarado o que havia a fazer, ele sabia exatamente o que fazer. Deus sabe todas as coisas, pode todas as coisas, né? Está em toda parte ao mesmo tempo. Então, Jesus sabia exatamente o que fazer, a hora de fazer, como fazer, o que significaria ele fazer isso. Verdade aplicada. Cada discípulo de Cristo é escolhido por Jesus para fazer a sua vontade e ser seu amigo. Então veja, quem escolhe a cada um? Jesus Cristo, né? Ele que veio morrer por nós para nos salvar. Então, todas as pessoas são escolhidas? Sim, todas as pessoas podem ser salvas e devem ser salvas. Só não é salvo quem não quer ser salvo, quem não quer saber de Deus. Qualquer pessoa no planeta Terra, né, mesmo que esteja na Lua, mas essa pessoa invocar o nome do Senhor, será salva. Qualquer pessoa. Pode ser um índio lá no meio do mato que ele dizer, se ele disser assim, eu quero conhecer quem fez aí, quem criou essa floresta, né, o sol, a lua, as estrelas, tudo isso. Eu quero conhecer este Deus. Deus vai enviar o missionário até ele para pregar para ele poder se converter e ser salvo. Qualquer pessoa. Veja bem, só precisamos abrir o coração para Deus. E ele vem até nós. Ele vai fazer tudo o que for necessário para que cada pessoa seja salva. Jesus morreu por todos nós, por toda a raça humana. Então, todos os seres humanos foram escolhidos. Todos são salvos? Não, porque nem todos querem. Existe o livre-arbítrio. Só é salvo quem quer ser salvo. E para ser salvo, precisa o quê? Apenas ouvir o Evangelho e crer. Pronto, está salvo. Agora veja bem, a própria natureza, como está escrito, né, pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, diz que a própria natureza já é uma pregação a respeito de Deus. Então ninguém tem desculpa de, eu não sabia que existia Deus. Todos os seres humanos sabem que existe Deus. Então, existem aqueles que querem e aqueles que não querem. Veja bem, alguns países, por exemplo, muçulmanos, o que está acontecendo? Em sonhos, Jesus aparece a eles, fala para eles e eles vão então procurar alguém que é evangélico. A pessoa prega para eles, se converte. Agora soubemos uma notícia de um príncipe que se converteu ao Evangelho. E olha só, em um país islâmico. Então, não existe desculpa. Qualquer um que se interessar, Jesus providencia para que ele seja salvo. Agora, todos nós precisamos pregar o Evangelho para que todos possam ouvir, porque vai ser uma mensagem mais clara ainda. Não vai ser só a mensagem da natureza, por exemplo. Não vai ser só uma mensagem que a pessoa às vezes ouviu ali rapidamente, algumas poucas palavras, né, em locais proibidos de se pregar a palavra de Deus, mas uma pregação mesmo bem feita, né, uma pregação clara, falando a respeito de Jesus e o seu sacrifício por nós. É um absurdo Jesus ter que se revelar em sonho para pessoas muçulmanas, sendo que nós, olha quantos milhões de crentes temos, porque não estão lá pregando o Evangelho. Aí você diz, porque lá matam os missionários. Sim, o apóstolo Paulo pregou para pessoas que queriam matá-lo. Agora precisa ser pregado um evangelho legítimo, que é o evangelho com sinais, prodígios e maravilhas. É isso que faz milhões de pessoas se converterem. Olha, nós temos aí hoje pessoas pregando o evangelho, por exemplo, na África, né, grandes pregadores que têm ganhado aí milhões de almas em nossos dias, mas com sinais, prodígios e maravilhas acontecendo aos montes. Jesus está fazendo tremendas coisas para salvar as pessoas e milhões têm sido salvos. Então você deve acordar, atentar para isso, se entregar totalmente a Deus e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim.
Então, o que diz a palavra de Deus? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Todos os salvos foram chamados por Jesus para ganhar almas. Textos de referência. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então vamos estudar mais detalhadamente, sobre esta lição. Importante saber, então, que Betânia ficava ali bem pertinho de Jerusalém. A Bíblia fala 15 estádios, que significa aproximadamente 3 quilômetros. Lembrando que era feita a pé essa viagem, então tinha uns atalhos. E onde Jesus estava, que a gente chama aí de Betabara, dava mais ou menos 32 quilômetros, que naquele tempo se fazia um dia, porque estavam muito acostumados a andarem a pé. Então veja que era um dia de viagem para chegar de onde Jesus estava até Betânia, onde Lázaro estava e havia morrido, e ali moravam também suas irmãs Marta e Maria. Aí nós vemos que Maria é identificada como aquela que tinha ungido Jesus com um unguento, bem caro, e enxugado com seus cabelos. Não confunda com a outra mulher que era uma prostituta, que foi na casa de Simão, não foi na casa de Lázaro, que também ungiu Jesus com óleo. Então não confunda as duas mulheres, são mulheres diferentes, e são em 2 locais diferentes. A introdução da lição diz: Lázaro, um amigo próximo de Jesus, adoeceu e morreu em Betânia. Após 4 dias de sua morte, Jesus chegou ao túmulo e, em um ato de poder divino, chamou Lázaro para fora, trazendo-o de volta à vida. Esse milagre, testemunhado por muitos, demonstrou a autoridade de Jesus sobre a morte e fortaleceu a fé de seus seguidores. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 44. Então vemos que Lázaro era amigo de Jesus. Jesus sempre que estava ali em Jerusalém, ele ia dormir na casa de Lázaro. Também ali ele tinha sua refeição preparada por Marta. E Maria gostava de ficar ali assentada, sempre aos pés de Jesus, sempre querendo ouvir Jesus falar. Marta chega a reclamar de Maria para Jesus, e Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte. E diz que Marta estava muito atarefada, cuidando muito das coisas materiais, excessivamente, sendo que ali estava o Filho de Deus, que ela deveria prestar atenção, esquecer da comida, e prestar atenção na comida que Jesus estava entregando para todos. Nós vamos ver então que Marta está sempre atarefada, sempre ativista, sempre preocupada com comida, talvez com roupa para lavar, talvez com casa para arrumar, tanta coisa. E nós vamos ver que Maria sempre é vista assentada. Ela está aos pés de Jesus ouvindo. Depois, quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, que mandam chamar Maria, ela está assentada. Mas olha a diferença de atitude. Marta vai até Jesus e faz assim como que estivesse exigindo, chamando a atenção de Jesus por ele não estar ali para ajudar o seu irmão, que era seu amigo. Mas Maria, quando é chamada, ela se atira aos pés de Jesus, chorando. As duas dizem a mesma frase: se o Senhor estiver aqui, meu irmão não teria morrido. As duas falam, só que Marta fala com arrogância e Maria fala chorando aos pés de Jesus. Atitude de adoradora.
ela está falando que acreditava que se Jesus estivesse ali, Jesus teria ressuscitado seu irmão. Então, ela crê em Jesus como o Salvador, Jesus Cristo como o Messias, e crê que tudo é possível a ele, enquanto Marta pensa apenas na ressurreição do último dia. Parece que ela via Jesus mais como alguém enviado por Deus, um profeta, do que o próprio Deus. Então vemos que foi dada uma senha, né? Aquele homem que foi até Jesus levou o recado das irmãs, olha só, dizendo assim: Lázaro, aquele a quem tu amas, ou seja, o seu amigo, está à beira da morte. Como que exigindo que Jesus fosse imediatamente. É seu amigo, o Senhor diz que o ama. Então, queremos urgência que o Senhor venha, porque Lázaro está à beira da morte. Então, como dissemos, Jesus estava a 32 quilômetros de distância. Aquele emissário, aquele homem que foi até Jesus, dar o recado das irmãs, né, Marta e Maria. Ele levou um dia para chegar lá, em Betabara, que era onde antes João Batista batizava. Jesus estava ali. Mas quando ele sai, Lázaro morre. Então veja, ele levou um dia para chegar lá, Jesus ainda ficou 2 dias, e quando Jesus vem para Betânia, foi mais um dia de viagem. Então 4 dias, quando Jesus chega, Lázaro já havia morrido há 4 dias. Vamos ver aí um relato impressionante, né? Jesus chorou, vendo a dor das irmãs, vendo o povo chorando, né? Vendo aquela situação, porque Jesus tem sentimentos. Jesus nasceu na terra como homem, concebido pelo Espírito Santo, mas em tudo ele é semelhante aos seres humanos, apenas não no pecado. Ele nunca pecou porque não herdou a semente de Adão. Ele nasceu concebido pelo Espírito Santo. Mas é um ser humano que está ali, é um homem. Então ele tem sentimentos. E ele agora vai dizer para o Pai que ele sabe que o Pai tem todo o poder para ressuscitar Lázaro. Mas ele está ali diante daquele povo para que eles creiam, né, que o Pai enviou Jesus Cristo para dar a vida por nós, que ali estava o Filho de Deus realmente. Então ele agora vai realizar esse milagre. Então ele grita para Lázaro, Lázaro sai para fora. E Lázaro, todo enfaixado, como se fosse uma múmia, né? Eles enterravam as pessoas, enfaixava ali como se fosse uma múmia, colocava um lenço, né, ali no queixo para prender o queixo à cabeça, para não ficar com a boca aberta. E Lázaro sai ali todo enfaixado. E imagine que aos pulinhos, né? Porque ele estava todo amarrado. Então ele sai e Jesus então vai dizer para que eles o soltem, né? Retirem aquelas faixas e o lenço e tudo ali dele. Então foi um milagre impressionante. Nunca havia acontecido e até hoje é um milagre impressionante. Ali estava comprovado que realmente Jesus era Deus. Os próprios judeus, os rabinos, os estudiosos diziam que era impossível, não havia como haver uma ressurreição. Poderia até acontecer de 3 dias de morto, mas 4 dias para eles era impossível de acontecer. Não tinha condição de acontecer. Era uma intervenção do próprio Deus, diretamente de Deus na terra. Então eles deveriam ter crido, porque Jesus estava fazendo exatamente o que eles disseram que só poderia acontecer se fosse uma intervenção direta de Deus aqui na terra. E é o que aconteceu. Jesus estava mostrando o seu poder sobre a morte. Só Deus pode ressuscitar um morto. Então o que aconteceu? A fé das pessoas aumentou mais ainda, cresceu o número de discípulos, a notícia espalhou por toda parte e os religiosos ficaram furiosos e agora já intentaram, além de quererem matar Jesus, queriam matar Lázaro também. Lá nos comentários escritos que nós disponibilizamos para todos que desejarem, lá nós colocamos mais detalhes, né, sobre esse fato ocorrido, esse milagre maravilhoso. Tópico 1. Lázaro, o amigo de Jesus. Um amigo é alguém de quem gostamos
e em quem confiamos e com quem compartilhamos alegrias e tristezas. Lázaro teve o privilégio de ser considerado por Jesus um amigo. Veja o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. O que significa que ele tinha qualidades e virtudes segundo os padrões do Mestre. Então veja, quem disse que Lázaro era amigo de Jesus? O próprio Jesus. Ele disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Veja bem, então ele colocou Lázaro na condição de amigo. Veja só que coisa importante, né? Coisa impressionante. Deus chamou também Abraão, né? Abraão de seu amigo. Veja que Abraão, devido à sua fé em Deus, foi chamado de amigo de Deus. Então aqui Jesus está chamando Lázaro de seu amigo. Amigo é a pessoa de confiança, né? É a pessoa de maior intimidade, é a pessoa que você vai na casa da pessoa, que você tem ali o prazer de estar na casa dessa pessoa, de conversar com essa pessoa. É uma pessoa que você confia, é uma pessoa que você é capaz até de confiar um segredo a essa pessoa. Então, Lázaro tinha qualidades, era uma pessoa íntegra, realmente, senão Jesus jamais seria amigo de uma pessoa dessa. Tópico 1, subtópico 1, a história de Lázaro. Não sabemos muita coisa sobre Lázaro, apenas que tinha 2 irmãs, Marta e Maria, e experimentou o milagre de ter sido ressuscitado por Jesus após 4 dias de morto. Ele era de Betânia, da Judéia, onde morava com suas irmãs. Seu nome é uma forma abreviada do nome hebraico Eleazar, que significa aquele a quem Deus ajudou. Então veja que sabemos pouca coisa sobre Lázaro. Podemos aí deduzir que era uma pessoa de boa condição financeira, né? Porque recebia Jesus e todos os seus discípulos para comer em sua casa. Então a despesa era alta. Também sabemos que ele vivia em Betânia com suas 2 irmãs, né? Marta e Maria. Sabemos que sempre que possível Jesus saía de Jerusalém e ia até sua casa. Provavelmente ele dormia ali, né? E se alimentava ali também. Devia ser uma casa boa, casa grande, porque reunia várias pessoas ali quando Jesus estava ensinando, e a própria irmã de Lázaro, Maria, se assentava ali aos pés de Jesus para ouvi-lo. Muito provavelmente era uma casa que tinha uma varanda muito grande, né? Provavelmente Jesus se assentava ali na varanda, porque o acesso às pessoas, né, deveria ser uma coisa muito grande, porque além dos discípulos, olha, só discípulos são 12, né? Mais a família de Lázaro, 3, são 15. Então, fora essas 15 pessoas, imagine quantos seguidores, né, que acompanhavam Jesus. Lázaro era uma pessoa, pelo que entendemos, uma pessoa muito conhecida ali e, muito provavelmente, muito conhecida em Jerusalém. Podemos imaginar que era um produtor rural, né, que tinha muito sucesso, que fornecia para muita gente aquilo que plantava e colhia. Naquela época se vivia quase que exclusivamente então da agricultura e também do cuidado das ovelhas. Então ele deveria ter tanto uma produção agrícola grande quanto também muitas ovelhas ao seu cuidado. Então seu nome no original é o mesmo nome de Eleazar, que é o mesmo nome de um filho de Arão, que foi aquele filho que substituiu Arão quando Arão morreu. Então era um nome bem comum entre os israelitas. Então cremos que Lázaro era bem conhecido tanto em Betânia quanto em Jerusalém, porque os sacerdotes ficaram muito preocupados com o milagre que aconteceu e com a divulgação disso por toda parte. Veja que quando Jesus chegou havia muita gente no sepultamento de Lázaro e ainda consolando. Já tinha 4 dias que ele tinha morrido e havia muita gente ali ainda consolando Marta e Maria. Tópico 1, subtópico 2, a melhor parte. Jesus foi visitar seu amigo Lázaro, onde foi recebido por Marta. Ela então disse a Jesus que sua irmã, Maria, não queria ajudá-la a preparar as refeições nem servir as visitas, e ela estava cuidando de tudo sozinha. Lucas 10, 38 a 40.
Maria, por sua vez, estava aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Diante do embate, Jesus ressaltou o excesso de zelo de Marta e explicou a ela que Maria escolheu a melhor parte, aprender seus ensinamentos. Então veja que Jesus vai visitar Lázaro, né? Vai à sua casa, e ali tem duas irmãs, Marta e Maria. Marta estava sempre ocupada, trabalhando, né? Para receber as visitas, comida, né? Oferecer ali um lanche também, aí também arrumar ali onde eles iam dormir, né? Arrumar tudo ali, sempre estar preparando tudo, arrumando tudo, coordenando tudo. Cremos que eles tinham empregados, né? Senão não dariam conta. Jesus chegava com 12 discípulos e uma multidão atrás dele. Então, nós cremos que era uma tarefa muito difícil, muito importante. Mas Jesus era mais importante que tudo. E era muito pouca a oportunidade para se ouvir, porque logo, logo Jesus então seria crucificado. Veja só. Então ela estava muito ocupada com as coisas da terra, valorizando muitas coisas aqui da terra, enquanto diante dela estava o Filho de Deus, que é Deus mesmo. Não existe nada mais importante que isso. Então, quando Marta reclama de Maria para Jesus, que Maria estava sentada ali o tempo todo ouvindo Jesus e não estava trabalhando e tinha muito trabalho para fazer, Jesus então diz para ela: olha, você está muito atarefada, muito preocupada com essas coisas da terra. Maria escolheu a melhor parte, está ouvindo, está aqui em adoração, está ouvindo a palavra de Deus. E não existe nada mais importante do que isso que Maria está fazendo. Nós temos hoje na igreja uma coisa impressionante: as pessoas não valorizam a presença de Deus na igreja, a palavra de Deus na igreja. Uma falta de reverência terrível. As pessoas conversam o tempo todo, estão no celular, vão ao banheiro, voltam o tempo todo. É uma falta de reverência terrível. Olha, nós oramos, Jesus cura mais de 100 pessoas aí, num culto só. Impressionante isso, a falta de reverência. Ali está a presença de Jesus Cristo, Ele está ali curando as pessoas. E as pessoas não estão nem aí. É uma coisa impressionante o que está acontecendo hoje com os crentes. A falta de reverência é absurda. Eu fico imaginando se Deus fosse fazer o que fez com a falta de reverência lá quando estavam carregando a arca, né? Lá o Uzá, que estendeu a mão para segurar a arca, né? Que o boi havia tropeçado. E ele morreu fulminado por Deus, porque tocou na arca. Imagine se hoje Deus fosse exigir uma reverência do seu povo com a sua presença. Praticamente sobraria aí 10, 20% do povo só, porque o resto morreria tudo. Então veja que Maria é identificada como uma pessoa que quer ouvir Jesus e também é aquela mulher que foi lá dentro, pegou um perfume caríssimo, que muito provavelmente ela estava guardando ali para o seu casamento, né? Perfume caríssimo mesmo. E ela vai então derramar em Jesus, derramar aos pés de Jesus, vai enxugar com seus cabelos. Uma atitude de muita adoração, de muita reverência e uma atitude profética, que Jesus disse: está me preparando para a minha morte. Veja que ela teve uma percepção espiritual muito acima dos demais. Tópico 1, subtópico 3. O perigo do excesso de atividades. Às vezes estamos tão atarefados com as coisas deste mundo que deixamos a vida espiritual de lado. Devemos ter a organização e o empenho de Marta no serviço ao Mestre, mas também cultivar um coração disponível como o de Maria. Jesus não condenou Marta, apenas ressaltou que a ansiedade estava roubando o lugar da palavra, algo que Maria estava priorizando. Mateus 6,33. Então veja, quantas pessoas por causa de comida perdem a bênção de Deus? Estão tão preocupados com comida. Olha só, tem lá a escola bíblica dominical. Quantas pessoas não vão para a escola bíblica dominical? Quantas mulheres não vão?
Por quê? Não, eu tenho que ir à feira, eu tenho que fazer almoço. Olha, a comida material, física, é mais importante para essa pessoa do que a comida espiritual, do que ouvir a palavra de Deus, do que aprender a palavra de Deus. Quantos estão nessa situação? Quantos não vão ao culto à noite, nem no domingo? Não, é hora da janta, que nós temos que preparar a janta, nós temos que jantar. Então, não vão para o culto. Quantos estão amando mais as coisas materiais do que a Deus? Era o que Marta estava fazendo, ela estava priorizando ali a comida, para preparar comida para todos. Então tem gente que parece que o seu ventre é o seu Deus, que a comida está acima de tudo. Tem gente que não pode nem atrasar a hora do seu almoço, a hora da sua janta, a hora do seu café. Não pode nem atrasar. Imagine ficar sem. Nós temos que ser treinados em jejum. Temos que ser treinados em, muitas vezes, ter que deixar uma refeição por causa da obra de Deus. O jejum é ensinado em toda a Bíblia e é uma coisa que devemos praticar. Então nós vivemos os dias de Marta, mas precisamos viver os dias de Maria, de adoração, de ouvir a palavra de Deus, de estar aos pés de Jesus. Tem gente que está tão ocupada na obra de Deus mesmo. Está tão ocupado que não tem tempo para Deus. Olha só, trabalha muito para Deus, mas não tem tempo para Deus. Não tem tempo para ler, meditar na Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo de ouvir a voz de Deus. Mas trabalha muito e é para Deus, é na obra de Deus. O mais importante é conhecer Deus. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Tópico 2. Quem crer verá a glória de Deus. Ao ver a tristeza de Marta pela morte de Lázaro, que estava morto há 4 dias, Jesus lhe disse: se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Ele então mandou remover a pedra do túmulo de Lázaro. Enquanto todos esperavam ver para crer, Jesus ensina o contrário. É preciso crer para ver. Então o que diz a Bíblia? A fé é o quê? A fé é aquilo que nós cremos sem vermos. Então não aconteceu ainda, mas nós cremos antes de acontecer. Olha só, precisa então de fé. Nós não estamos vendo acontecer, não vimos o que aconteceu, não estamos vendo o que vai acontecer ainda, mas nós cremos. Então Jesus está dizendo, se creres, verás a glória de Deus. Olha, primeiro vamos crer, depois vamos ver a glória de Deus. Ele já havia dito aos seus discípulos, Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Ele estava dizendo, Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Então, olha só, é preciso crer antes de acontecer. E aí, Jesus estava na terra como homem. Como ele vai ressuscitar o morto? Então, aí entra o quê? O dom, chamado dom da fé. Vem uma fé em você, que você acredita que uma coisa impossível de acontecer vai acontecer. Você já acredita antes de acontecer. Quando Jesus chega ali à beira do túmulo, ele já diz para Deus que sabe que vai acontecer, que sabe que Deus é poderoso para fazer, mas que ele está fazendo, está falando ali para que o povo creia, para que o povo saiba que Deus está fazendo aquele milagre e que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas ele já havia Lázaro ressuscitado. Ele já havia dito para os discípulos, Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Isto é uma fé sobrenatural. Tópico 2, subtópico 1. Presença do Senhor. As irmãs de Lázaro ficaram apreensivas com a demora de Jesus após ter sido avisado que Lázaro, seu amigo, estava doente. Quando Jesus chegou, elas disseram que se ele estivesse ali, Lázaro não teria morrido. João, capítulo 11, versículos 21 e 32. Realmente, se Jesus estivesse presente, o irmão delas não teria morrido, mas a incredulidade permaneceria. Eu não estava aqui por amor a vós, para que acrediteis. João 11, 15.
Veja, Jesus, em seus milagres, já havia ressuscitado mortos. Ele havia ressuscitado, por exemplo, o filho da viúva de Naim, já havia ressuscitado a filha de Jairo. Então, elas sabiam que Jesus ressuscitava morto. Então, Jesus poderia também orar por Lázaro se ele estivesse doente, como quantas pessoas Jesus orou e a pessoa foi curada. Então, elas sabiam tanto que Jesus curava as pessoas, quanto Jesus ressuscitava as pessoas. Elas sabiam disso. Então, a preocupação delas era por quê? Porque tinha 4 dias já. As outras pessoas que Jesus ressuscitou apenas no mesmo dia que a pessoa morreu. Mas Lázaro já estava com 4. Se ele tivesse atendido rapidamente ao chamado das irmãs, né, Marta e Maria, ele ressuscitaria o Lázaro e estava tudo bem. Mas o problema é que ele demorou muito e elas achavam agora impossível que Lázaro fosse então ressuscitado. Passou do dia, agora tinha 4 dias. Tanto os religiosos, quanto o povo, quanto as irmãs de Lázaro, ninguém acreditava que ele pudesse ser ressuscitado mais. A declaração delas para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então ele curaria a doença do Lázaro antes dele morrer. Elas nem estavam pensando em Lázaro morrer e Jesus ressuscitado, mesmo que soubesse que Jesus já havia ressuscitado pessoas. Então parece que elas nem atentaram para esse fato de Jesus já ter ressuscitado pessoas. Pensavam, é impossível, tem 4 dias já. Como disse Marta, já cheira mal. Hoje Jesus ressuscita mortos? Evidentemente que sim. Um tal de Dr. Schambach, né? Parece que foram 10 pessoas que ressuscitaram durante o seu ministério. Um pregador britânico chamado Smith, durante o seu ministério, mas acredita-se que 20 pessoas ressuscitaram. Ele é um dos precursores do pentecostalismo moderno. Não do pentecostalismo, porque o Pentecostes começou lá, no dia que foi derramado sobre os discípulos, né? Cerca de 120 estavam reunidos ali, foram batizados com o Espírito Santo. Ali começou o Pentecostes e nunca acabou, nunca parou. Agora, esse reavivamento, né, aconteceu. Então, lá na Inglaterra, esse homem é Smith Wigglesworth. Você pode encontrar muito material, né, tem até livros, né, que você encontra falando sobre ele. Na África, não é muito difícil você ver testemunho de pessoas que morreram e ressuscitaram. Então, Jesus continua ressuscitando pessoas. Você precisa crer nisso. Tem pessoas que morreram há mais de 4 dias e foram ressuscitadas. Temos vários testemunhos sobre isso que hoje são que deixados de lado. As pessoas, nem os próprios crentes acreditam nessas coisas. É absurdo, mas é verdade. Nós estamos cada dia mais deixando de acreditar no poder miraculoso de Jesus Cristo. Também as nossas escolas teológicas, né, são escolas que ensinam a incredulidade, infelizmente. Tópico 2, subtópico 2. Jesus chorou. Na Bíblia encontramos registros sobre o choro de Jesus em 2 ocasiões. Na entrada triunfal em Jerusalém, quando diz que dias viriam em que os inimigos os cercariam com trincheiras, os sitiariam e os apertariam de todos os lados, porque não aproveitaram a oportunidade que Deus concedeu para salvá-los. Lucas 19, 28 a 44. E quando chegou ao túmulo de Lázaro e viu as pessoas chorando. Isso nos mostra que Jesus se importa com o sofrimento humano, seja como consequência de rebeldia ou atitudes impensadas, seja pelas contingências da vida. E esse aí é considerado o menor versículo, né, da Bíblia, em inglês, Jesus wept. Jesus chorou. Além desses, nós temos aí não matarás, versículo curtíssimo, né? E temos também disse Jó.
que são conhecidos aí como os versículos mais curtos da Bíblia. Então, em inglês, o menor versículo é esse mesmo, tá? Então, Jesus wept. Jesus chorou. Então, nós encontramos na Bíblia duas oportunidades em que podemos aí crer que Jesus chorou. Quando Jesus falou a respeito do futuro de Jerusalém, né, do cerco em Jerusalém, Jesus poderia estar se referindo ao cerco dos romanos, né, que aconteceu no ano 70, e Jesus também poderia estar se referindo ao cerco durante a grande tribulação. O fato é que os judeus passaram por um período muito difícil durante então o cerco de Jerusalém no ano 70, a invasão ali através do general Tito, e vão passar por um aperto mais terrível ainda durante a grande tribulação. E parece, pelo que indica, nesse tempo as mulheres farão o que já fizeram uma vez num cerco lá em Samaria, né? Chegaram a comer os próprios filhos, os próprios bebês. A fome é tanta que fizeram isso e vai voltar a acontecer isso, provavelmente então durante a grande tribulação, no final da grande tribulação. Aí em Lucas 19, né, foi um lamento de Jesus sobre Jerusalém. Também houve outro lamento, né, sobre Jerusalém. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Então vemos aí que Jesus chorou quando viu o sofrimento, né? Aí de Marta, de Maria, também o povo todo ali chorando, se condoendo. Já tinha 4 dias que Lázaro havia morrido. E havia ali ainda muita gente chorando, se lamentando pela morte de Lázaro. Então Jesus ficou emocionado e Jesus chorou. E assim todos puderam comprovar que realmente Lázaro era amigo de Jesus. Então não pense de maneira nenhuma que Deus não se condói de nosso sofrimento, que Deus não está vendo, que Deus não sente as nossas dores, né? Jesus está lá no céu intercedendo por nós, o Espírito Santo está aqui na terra intercedendo por nós. Ele sabe de todas as nossas dores, nossos sofrimentos, e Ele entende isso, sofre conosco. Agora imagine, ele deve sempre pensar: por que eles não creem em mim? Por que não entregam seus problemas a mim? Por que não entregam suas vidas a mim? Por que não deixam eu ajudá-los? Tópico 2, subtópico 3. Jesus manda remover a pedra. Jesus manda remover a pedra, um tipo de tampa do sepulcro naqueles dias. Na cultura judaica, o corpo deveria ser sepultado o mais breve possível, de preferência no mesmo dia da morte. Àquela altura, com certeza, já estava em estado de decomposição, João 11:39. Para o Senhor Jesus, o estado do corpo não era impedimento, mas sim a incredulidade. E ele disse a Marta: se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Então veja que Jesus mandou remover a pedra. Marta já diz logo: mas já é de 4 dias, já está fedendo, né? Cheirando mal. Estava em estado de decomposição. Então era uma caverna, tinha uma pedra fechando ali o túmulo, e Jesus então manda tirar aquela pedra. Então o que impedia que Lázaro saísse? A falta de fé, a incredulidade. E isso poderia atrapalhar, mas ali estava Jesus. Então ele diz para Lázaro: sai para fora. Então Marta tinha uma fé escatológica. Ela acreditava no futuro que Lázaro seria ressuscitado. Mas Jesus não está falando do futuro, na última ressurreição a que Marta se referia. Jesus está falando agora, que ele ressuscitaria Lázaro agora. Agora, nós crentes temos que saber: a nossa ressurreição é no dia do arrebatamento, não é também nessa última ressurreição. A última ressurreição é lá no final do milênio, né? Onde as pessoas comparecerão diante de Deus para juízo. Nós não. Se nós estivermos vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor. Agora, se tivermos morrido,
no dia do arrebatamento, nós vamos ser ressuscitados. Teremos um corpo glorioso, estaremos para sempre com o Senhor na Nova Jerusalém. Então os judeus, quando souberam desse milagre aí, os religiosos ficaram apavorados, queriam matar Jesus, que realizou o milagre, e queriam matar Lázaro, que recebeu o milagre, para acabar com o milagre, para ninguém falar mais do milagre. Tópico 3. Jesus traz Lázaro de volta à vida. Quando soube que Lázaro adoeceu, Jesus estava no lado leste do Rio Jordão, João 10,40, região que ficava a cerca de um dia de viagem de Betânia. Como Jesus não partiu de imediato quando chegou, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Jesus sabia do milagre que iria fazer ali, mas provou a fé daquelas pessoas antes de trazer seu amigo à vida novamente. Este lugar onde Jesus estava era denominado Betânia, além do Jordão, ou seja, um local chamado Betabara. Então este local parece ser o mesmo local onde Jesus foi batizado por João Batista, chamado Betabara, hoje chamado Al-Batas, que fica na Jordânia. Hoje é um local, que é tombado ali como patrimônio mundial ali da Unesco. Este local ficava aproximadamente a 32 quilômetros de Betânia, onde Jesus estava, que naquele tempo se fazia em um dia de caminhada. Então veja que o homem que foi enviado até Jesus pelas irmãs Marta e Maria, para levar a notícia de que Jesus estava muito doente, ele levou então um dia para chegar lá. Quando ele sai de viagem, Lázaro morre. Então quando ele chega lá, Lázaro já estava morto. Jesus fala isso, que Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Então veja que Jesus ainda ficou mais 2 dias ali e levou mais um dia para ir até Betânia. Então chegou em Betânia, Lázaro já havia morrido há 4 dias. Jesus sabia o que estava fazendo e sabia que isso geraria mais fé em todos e comprovaria definitivamente que ele era realmente o Filho de Deus, que ali estava Deus mesmo falando com eles, estava Deus mesmo presente, Deus mesmo visitando a todos eles. Tópico 3, subtópico 1, Jesus é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Declarou Jesus para ensinar que somente nele temos a vida eterna. Assim confortou Marta e ressaltou a necessidade de crer. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. João 11, 26. Embora Jesus estivesse falando da vida eterna, Marta não compreendeu bem. Eu sei que ele ressurgirá na ressurreição no último dia. João 11, 24. E ele ressaltou que Lázaro ainda não estava partindo para a eternidade, mas seria ressuscitado. Então Jesus fala da ressurreição imediata que ele realizaria, mas Marta está falando da ressurreição do último dia, que é lá no final do milênio. Veja só, ela está acreditando que Jesus está se referindo a isso. Mas Jesus está falando da ressurreição agora, a ressurreição que Lázaro seria ressuscitado, viveria algum tempo e depois morreria velho, idoso, mas morreria. Então, quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, para Marta, está falando a respeito lá do final do milênio. Mas Jesus está se referindo agora, no poder de Deus para ressuscitar mortos, agora, imediatamente. Então, a fé de Marta é uma fé escatológica, ou seja, para o futuro e um futuro bem distante. Eles não tinham nenhum conhecimento ainda do arrebatamento da igreja também, dessa ressurreição que vai acontecer no dia do arrebatamento. Tópico 3, subtópico 2. Lázaro, venha para fora. Após remover a pedra do sepulcro, Jesus ordenou que Lázaro viesse para fora e ele veio ainda envolto em faixas e com o rosto envolto num pedaço de pano. João 11, 43 e 44. Esse milagre rendeu 2 coisas. Muitos finalmente creram em Jesus como enviado de Deus e a notícia se espalhou e daquela hora em diante os líderes judaicos começaram a planejar a morte de Jesus e também de Lázaro. João 11, 45 a 53. Então Jesus disse
para remover a pedra que estava ali na frente daquela caverna, aquele túmulo onde Lázaro estava sepultado. Então removeram e disse: Lázaro, vem para fora. Veja que Lázaro saiu do jeito que estava, enfaixado, né? Ali, naquela época, então, todos que morriam eram enfaixados, ali enroladinhos, como fosse assim uma múmia, né? Jesus também foi sepultado assim. E se amarrava um lenço assim, prendendo o queixo à cabeça, para não ficar morto com a boca aberta. Então Lázaro saiu assim. Então, acreditamos que Lázaro saiu pulando, né? Nos dois pés, porque estava todo enfaixado. E ali então Jesus vai ordenar que retire então as faixas, retire o lenço, né, que estava prendendo ali sua cabeça, o seu queixo. Então a multidão ficou maravilhada com aquilo, todos comemorando, todos alegres, felizes. Mas dentre eles havia uns religiosos que foram correndo a Jerusalém para contar então aos líderes judaicos, né, o milagre que Jesus havia feito, e que Jesus havia ficado mais famoso do que já era ainda. Então eles começaram então a fazer planos para matarem a Jesus, que é o autor do milagre, e matarem a Lázaro, que tinha recebido o milagre, para desfazer aquele milagre, porque sabiam que aquilo ali espalharia como pólvora por todo lado. Todos ficariam sabendo daquele grande milagre. Tópico 3, subtópico 3, o privilégio de ser amigo de Jesus. Jesus disse que dar a vida pelos amigos é uma grande demonstração de amor e que seus amigos são os que obedecem aos seus mandamentos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. João 15, 13 e 14. Então, o amigo de Jesus é quem? Todos nós que cremos que ele morreu por nós e ressuscitou. E começamos uma vida nova agora, com o Espírito Santo morando em nós. Somos amigos de Jesus, mas tem um problema. Para sermos realmente reconhecidos como amigos, temos que guardar, temos que praticar aquilo que Jesus nos ordenou. E olha, a maior e mais importante ordenança de Jesus é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E isso, infelizmente, nós temos visto que talvez hoje 95% dos crentes que se dizem salvos, crentes cristãos, que se dizem discípulos de Jesus, não praticam isso. É muito triste. E aqui onde estamos, então, no Sudeste, nós temos ficado assim até espantados com a falta de interesse em ganhar almas. Nós temos visto igrejas que passam aí, às vezes, 6 meses sem ganhar uma alma sequer. É uma coisa assim impressionante. É uma coisa assim muito triste. É muito lamentável. Os crentes estão ocupadíssimos nas coisas do mundo e não sentem mesmo desejo nenhum de ganhar almas. Nenhum. Não tem interesse mesmo. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Muito dificilmente subirá no arrebatamento aqueles que não ganham almas. Muito dificilmente. Conclusão. A amizade com Lázaro destaca a humanidade e o cuidado de Jesus, enquanto o milagre de ressuscitar Lázaro aponta para o poder de Jesus como Filho de Deus. Então essa amizade de Jesus com Lázaro, né, a visita de Jesus sempre à casa de Lázaro, ali sempre a irmã de Lázaro, Maria, aos pés de Jesus escutando, Marta trabalhando, esse envolvimento de Jesus com Lázaro e sua família, mostra a humanidade de Jesus, mostra que Jesus era realmente amigo de Lázaro, tanto é que chorou quando Lázaro estava sepultado, demonstrando a sua afetividade, demonstrando as suas emoções como filho do homem, como homem na terra. Agora, quando ele ressuscita Lázaro, ele está demonstrando o poder de Deus, ele está demonstrando a sua divindade pelo poder do Espírito Santo que operou através dele. Veja que já ele tinha a revelação que ressuscitaria Lázaro antes mesmo de fazê-lo.
Vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à Terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você é salvo agora. Você crê nisso? Então entregue a sua vida para Deus agora e ore agora. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Se arrependa. E você agora recebe o Espírito Santo. Você recebe a salvação. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos dando de aprendermos a sua palavra. E também, Senhor, te agradecemos por essas vidas que se chegam ao Senhor agora, crendo que Jesus Cristo, teu Filho, veio ao mundo, morreu por nós e ressuscitou. Eles agora estão recebendo, então, a salvação, o perdão pelos seus pecados. Toma, Senhor, essas vidas em tuas mãos. Senhor, usa-os poderosamente para pregar o Evangelho e que muitas almas sejam salvas através deles. Em nome de Jesus, te apresentamos essas pessoas, Senhor, que estão doentes, estão enfermas. Toca nelas agora, ó Pai. Vem sobre elas o teu poder agora. Oh, Jesus, cura essas pessoas. Em nome de Jesus, sai agora toda doença, toda enfermidade. Solta essas vidas, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles. Cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dê aí um gostei, um like. Se inscreva em nosso canal, é tudo gratuito e vai nos ajudar a divulgar esse trabalho. Faça isso agora. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando também, entre em contato conosco por esse WhatsApp. 99 é o DDD e o telefone é 991520454. Não se esqueça de colocar seu nome, cidade onde você mora e coloque a revista Betel. Se você deseja nos ajudar, envie qualquer quantia numa dessas contas. Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix, que é meu CPF, você vê aí, 331-957-816-20. Deus abençoe você, sua família. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.